Simone, 41 anos. Ela mora na Grande São Paulo e trabalha em São Paulo. É uma rotina. Ela faz o mesmo caminho, não há nada. Ela é uma mulher metódica. De repente, ela desaparece. Era mais um dia de trabalho, ela desceu no ponto do ônibus e sumiu. Um homem vai ser preso, chama-se José. Ele vai ser preso porque ele é um maníaco que atacou uma menina de 13 anos. A polícia agora tenta provar que ele também é o responsável pelo sumiço de Simone, de uma história que começa assim. Simone só pensa na família e no trabalho. Quando não está em casa cuidando do marido e da filha, está na casa dos patrões, onde trabalha como doméstica. Durante um feriado, Simone ganha folga, mas para conseguir um dinheiro extra, vai fazer faxina na casa de uma prima. Como faz todos os dias, Celso, marido de Simone há 34 anos, acompanha a mulher até o ponto de ônibus. Enquanto esperam o ônibus, marido e mulher observam um carro preto que passa várias vezes pelo local. Celso não sabe, mas essa vai ser a última vez que vai ver a esposa com vida. A noite chega e nada de Simone voltar para casa. Então o marido liga para a esposa para saber se vai buscá-la no ponto de ônibus. Alô? Sim? Oi, meu amor. Não, tá tudo bem aqui. Eu tô te ligando pra saber se eu posso já ir te buscar no ponto de ônibus. Não precisa. Eu desço no ponto e vou rapidinho embora. Tá bom? Até já então, beijo. As horas passam e nada de Simone aparecer. Celso fica preocupado, resolve ir até o ponto de ônibus. Quando chega, o marido encontra os pertences da esposa espalhados pelo chão. Lá estão o chinelo, a sacola de roupa, a bolsa, o celular. Celso, então, começa uma busca incansável pela esposa. Deixa eu perguntar, você não viu uma moça assim, uma loira, assim, mais ou menos dessa altura, assim, com uma mochila nas costas? Mas não consegue nenhuma pista. Obrigado, tá? 1 ano e 6 meses depois, ninguém sabe ainda do paradeiro de Simone. Celso está em casa assistindo TV quando vê a reportagem sobre a prisão do maníaco do carro preto. Na hora, Celso reconhece o carro. Meu Deus, parece que é o mesmo carro que passou lá perto do ponto de ônibus aquele dia. Não pode ser. É o mesmo que passou pelo ponto de ônibus naquele dia. Celso agora quer saber, será um maníaco o assassino de Simone? Uma rua pacata da pequena cidade de Mairiporã, que fica no interior do estado de São Paulo. Aqui, Simone, uma mulher de 41 anos, jovem, simplesmente desapareceu. Era quarta-feira, ela saiu de casa como um dia normal, 6h30, 7 horas da manhã. Seguia para fazer faxina num bairro da zona norte de São Paulo, Jaçanã, mas não voltou. Naquela manhã, ela fez exatamente este percurso. Desceu a pequena ladeira, passou inclusive pela casa dos pais. Chegou a cumprimentá-los, entrou, tomou café. Uma rotina absolutamente normal. E não demorou para que Simone conseguisse visualizar a rodovia Fernão Dias, que fica bem aqui ao lado. Mas antes, repare no cenário. Nós estamos numa área completamente cercada pela vegetação. Um local bastante afastado, com uma iluminação pública ainda precária. Durante a noite, a escuridão domina esta região. A luz é muito pouca. Simone sempre soube disso, mas ao longo dos dias sempre arriscou a rotina. O trabalho duro, bastante longe da casa onde mora com a família,
obrigava a moça a caminhar, fazer este trajeto. Mas existe um detalhe. Na volta, o marido sempre a buscava no ponto de ônibus. Naquele dia, Simone seguiu normalmente, realizou o trabalho e voltou. Por volta de 6h30, 6h40 da noite, efetuou uma ligação. No celular e dentro de um ônibus, conseguiu falar com a família. Avisou o próprio marido, a mãe e outros familiares que iria passar na casa dos pais para deixar um remédio. O pai está muito doente. E assim aconteceu. O marido, sem desconfiar de nada, seguiu para o bar com amigos e lá permaneceu. Por volta de 8 horas da noite, algo estranho. Simone não estava em casa, não estava na casa dos pais. E a família então entrou em desespero. Fez este mesmo percurso. Desceu a ladeira asfaltada para chegar até a rodovia. E daqui já é possível ver o grande movimento. A rodovia Fernão Dias, quilômetro 71. Estamos exatamente aqui, no lado sul da estrada. O ponto de ônibus já pode ser observado bem aqui neste ponto. Telhado azul, laterais amarelas e um sinal de preferência. Era aqui o local em que Simone estava todos os dias, de segunda a sexta-feira, no período da manhã e também no período da noite. Uma rotina fácil de se acompanhar. O mistério do caso do desaparecimento de Simone Ferrari começa exatamente aqui. A família, às 8 da noite, escuridão completa, rodovia pouco movimentada, estrada cercada por vegetação e Simone não estava aqui. Os familiares, os amigos estiveram neste local, conseguiram localizar objetos, o que chamou ainda mais atenção. Ao longo do mato, aqui e também ali, encontraram chinelos, encontraram também outros objetos pessoais de Simone. O celular estava jogado. As roupas que ela usava para o trabalho árduo no dia a dia, também no meio do mato. Uma sacola que deveria estar no meio da bolsa, jogada na mesma grama. Espalhado por todo esse local, estava o objeto, o celular, que até então ninguém conseguia ligar. A família ligava e caixa postal mais uma vez, e sinal de Simone, nenhum. O desespero tomou conta dos familiares, porque até aquele instante todos imaginavam que a moça estava na casa de pai e de mãe. Mas não, Simone havia desaparecido. E quando chegou ao ponto de ônibus, algo aconteceu entre este trajeto e aquele poste, onde um carro está parado. A Ana é prima da Simone e acompanhou todo o desespero. Quando vocês desceram essa rua e começaram a vasculhar, os objetos começaram a aparecer. Como é que foi? Então, eu cheguei de serviço, que eu estava trabalhando, aí começaram a ligar no meu celular que ela não tinha chegado. Aí quando a gente chegou do serviço já tinha bastante gente aqui da família. E aí começou a achar, achou uma sacola logo lá em cima, que era a sacola das roupas que ela trabalhava, depois foi achando os chinelos. E na descidinha do poste que achou o celular dela, tipo, como se tivessem pegado o celular dela e abrido para arrancar a bateria, que até hoje nem achou a bateria mais, só achou a carcaça do celular só. Depois disso, nunca mais sinal de Simone. Nenhum sinal. Naquela noite, a família acredita e a própria polícia também que ela desceu bem aqui e subiu pela ladeira. Nós vamos tentar, de alguma forma, reconstruir o passo a passo. Poucas pessoas param aqui, sequer para conversar. O medo impera nesta região, porque o local tem difícil acesso. É bem movimentado no período da manhã, por volta de 6 horas, quando boa parte dos moradores que vivem aqui nesta comunidade também seguem para o trabalho, seja em São Paulo, seja no próprio interior, ou até mesmo no centro de Mairiporã. Este é o melhor caminho para quem vive neste bairro seguir para o centro da cidade. Aqui já não existe nenhum poste. Não existe também iluminação. Coincidência ou não, é também o local, o ponto exato onde Simone teria desaparecido. Local este em que os objetos começaram a ser encontrados. Ao longo da grama, no meio do mato. O celular, por exemplo, Ana, onde ele estava? Então, o celular dela estava aqui, ó. Vamos entrar. Como é que foi? Vocês estavam vasculhando? É, aí achou a primeira sacola aqui,
logo ali, ó. Achou a sacola aqui? Foi, meu pai achou ali. Aí, eles entraram por aqui, né? Aí aqui achou os chinelos, isso foi à noite. O Celso entrou aqui, as pessoas também aqui no meio do mato já tinham chinelo. É, mas foi meu pai que achou. Meu pai achou a sacola dela, depois achou um pé do chinelo dela. No outro dia de manhã, bem cedo, quando amanheceu o dia, veio procurar o resto das coisas, né? Pra ver se achava mais alguma coisa. Aí achou o outro pé de chinelo logo aqui. E aí quando eles... Ali, tava o mato batido, como se alguém tivesse... Uma trilha, né? Como se alguém tivesse amassado o mato, tivesse entrado. Aí eles desceram. Quando eles desceram, eles acharam o celular dela. Coisas que caiu da bolsa dela, como se tivesse... Acho que ela tentou pegar o celular para ligar para alguém e eles tomaram o celular dela e torceram, né? Tipo, caiu coisa da bolsa. E dali já não achou mais nada. Como os objetos estavam espalhados aqui no meio do mato, a família então concluiu naquele momento que Simone poderia ter fugido. Fugido de um agressor ou mais agressores que a abordaram exatamente aqui neste ponto. Não é fácil de entrar. A grama é alta, existe uma vala por aqui por onde escorre a água da chuva. Os chinelos estavam ali, mais para cá, o celular. A sensação que todos tiveram, naquele instante, é de que no momento em que todos entraram aqui, subiram na grama e visualizaram a rodovia, partes do telefone estavam espalhadas bem aqui. Veja só, não coincidentemente, um ônibus. Ônibus que foi tomado por Simone ao longo de muitas semanas. Outros objetos, como a sacola com roupas, também estavam nesse ponto. Ninguém sabe ao certo se Simone correu para fugir de um ou mais agressores, ou se esses agressores ou agressor pegou esses objetos e, para despistar o trabalho da polícia, arremessou todos eles bem aqui, acreditando que nenhum familiar ou até mesmo a polícia não encontrasse. Aquela senhora de cabelo branco que se aproxima e com as fotos nas mãos é a Dona Maria, a mãe da Simone. Eu havia pedido que ela aguardasse na casa, mas a angústia, a dor e a sensação de impotência é muito maior. E ela veio até a gente. Dona Maria, é difícil para a senhora ainda percorrer esse percurso depois de tudo isso, né? Sem saber que a filha da senhora ainda não voltou. Eu tenho que trabalhar. Eu não sou aposentado. Eu não posso ficar em casa, porque se eu ficar em casa eu quero sair, andar pro mundo, até achar ela. O que a senhora acha que aconteceu com a Simone? Eu acho que depois que a filha dela foi assaltada, foi 15 dias só para ela desaparecer. E a gente não achar, procurar por todo esse mar. Uma pessoa que só vivia para trabalhar e cuidar de mim, do pai. Não é justo uma coisa dessa, a pessoa vir tirar uma pessoa da vida da gente. O mistério de Mairiporã. E que agora, talvez, tenha uma pista cabal, uma pista fundamental dessa investigação. Porque depois que outro caso apareceu no Cidade Alerta, a dúvida e até mesmo a suposição passou a pairar sobre as cabeças de todos os familiares de Simone. Esse homem que foi preso, acusado de violentar e tentar matar uma menina de 13 anos aqui na mesma cidade, talvez seja o mesmo responsável, Dona Maria? É porque a polícia falou assim, que quem tivesse alguma pessoa desaparecida era para chegar até a delegacia. Foi quando eu cheguei do meu serviço, larguei a minha bolsa e fui para lá. Vou entrar aqui que eu quero conversar com os parentes, justamente para saber de fato o que aconteceu e como foi em detalhes. Porque todos os objetos que foram encontrados estão aqui na casa da Dona Maria. O pai da Simone está aqui, ainda doente. Naquele dia, ela buscou o remédio e vinha trazer para o senhor, né? É, exatamente. Todo dia depois do trabalho ela passava aqui, porque era caminho de casa. Isso. Mas naquele dia ela não chegou. É difícil seguir um dia após dia, a filha não aparecer? Esse pai tá com a dor ainda, sabe? Muito dura no peito. Daniela, o que dói mais pra família?
saber que não tem resposta, não saber o que aconteceu de fato com a Simone, a polícia, a visão da polícia. Como que fala? Você não saber o que aconteceu no dia, a gente não tem notícia. Isso é o que dói mais, né? Que acaba com a família sem uma resposta. Mas, no meio desse turbilhão que abala essa família, surgiu quase uma ligação, uma dúvida na realidade. Quando uma reportagem foi exibida no Cidade Alerta e um homem foi preso pela polícia, passou-se a acreditar que Simone talvez tenha sido vítima dele. Por quê? Isso. Porque assim, é da região, né? E aqui ele frequentava muito, né? Passava muito por aqui, né? Então a gente... Vocês o reconheceram? A família, meus irmãos, né? Que conheceram e tudo, porque eu não tinha muito contato, não sei quem é a pessoa. Mas os meus irmãos, os vizinhos também conhecem, né? Então aí por aí que a gente começamos a ter dúvida, né? Que possa ser que tenha sido ele, né? Ruth, a filha, estava em outro ponto. Tentou ligar para a mãe, mas também não conseguiu. Falou com o pai e nem o sinal de Simone. A dúvida começou a pairar a própria filha e desde então achou que algo estava errado. Quando vocês começaram a procurar, já viram que sua mãe tinha desaparecido. Sim, porque a gente deu falta dela era já quase 9 horas da noite que a gente deu falta dela. Aí fui até em casa, chamei ela, aí só tava a luz da cozinha acesa, aí foi que eu liguei pro meu pai falou que ele tava na delegacia, que minha mãe não tinha chegado em casa. O desespero começou a crescer. Começou a crescer, a gente ficou procurando a noite inteira, eu procurei até 2 horas da manhã, porque até então eu não acreditava no que estava acontecendo. Existem muitos pontos ainda não conectados nessa história. O Celso, naquela noite, não foi buscar a mulher no ponto porque a própria Simone havia comentado pelo telefone que não seria necessário. Justamente porque iria vir até esta casa, a casa dos pais, onde deixaria o remédio para o pai que é muito idoso e que está doente, o seu sogro, né, Celso? Muito doente. E aí o senhor ficou tranquilo, saiu com os amigos e tal, e a Simone não apareceu. Eu fiquei com os amigos perto de casa, não cheguei a sair para lugar nenhum. Eu só estranhei que quando eu cheguei em casa estava trancado o cadeado e ela não tinha chegado. Geralmente você fazia este percurso para ir buscá-la. A pé, de carro, como? De carro, tanto ela como minha filha eu buscava lá embaixo no ponto de ônibus. Né? Porque é perigoso, é escuro, ninguém enxerga nada. Né? Então tinha que buscar. Nesse dia ela resolveu de não eu buscar ela, porque falou que ia passar na casa do pai dela, dar o remédio. Eu insisti ainda de querer buscar ela. Ela não quis. Não quis. Então, quer dizer, a gente fica... O jeito se fala assim, poxa, será que eu sou culpado porque eu não busquei ela? Né? Que a gente se sente assim. O receio alimentado pela família é o mesmo compartilhado pela polícia de Mairiporã. Até porque não há indícios por enquanto, mas talvez hajam, de que José Edilson, o caseiro que violentou e depois tentou assassinar a pequena de 13 anos na mesma cidade, tenha vínculo com este crime, o desaparecimento de Simone Ferrari. As características são muito parecidas. A família agora quer ver de perto o carro que o caseiro utilizou no crime cometido contra a garota, que foi amarrada depois de ser violentada, colocada dentro de um carro e arremessada de forma fria e calculista dentro de uma represa. Mas a garota conseguiu se soltar e sobreviveu. Contou a história bem aqui, nesta delegacia. Delegacia que vai ser palco mais uma vez de uma nova trajetória desta investigação. A polícia tenta juntar as peças, montar o quebra-cabeças para saber se de fato José Edilson participou do desaparecimento ou foi o responsável pelo sumiço de Simone Ferrari. Inclusive, a foto dela ainda está aqui, agrupada com outras que estão coladas na mesma parede de entrada da delegacia. A última foto, a imagem mais recente de Simone Ferrari. Delegado, é claro que a investigação avança e mais mulheres apareceram, é isso? Sim, mais vítimas foram convidadas a comparecer nesse distrito policial. Tanto o caso da Simone como demais estupros ocorridos nesse município serão investigados sim para ver se tem alguma ligação com esse suspeito. As imagens do circuito de segurança são provas importantes para a polícia. Já é quase noite. A garota havia acabado de sair do colégio com os amigos. Repare, está acompanhada de mais 3 coleguinhas.
Mas eles vão se separar poucos metros depois e ela vai entrar no condomínio, local em que será abordada por José, o caseiro estuprador. Não demora para que a imagem do carro que comprova a presença na cena do crime do caseiro chegue ao condomínio. Ele tinha a passagem livre, era figura conhecida no local, justamente por trabalhar ali há muito tempo. O carro passa sem dificuldade, a cancela abre, o portão se fecha logo em seguida. O caseiro vai atacar a garota. Se voltarmos o vídeo por um instante, você vai notar, por esta imagem gravada pela lateral, que ele ainda está sozinho no carro. É mais uma prova fundamental na investigação. A imagem da sequência mostra claramente a garota à direita do vídeo, próximo à motocicleta. O carro vai entrar na sequência e o caseiro vai tomar o rumo à esquerda. Minutos depois, vai obrigar a jovem a entrar no carro. A imagem final coletada pela polícia mostra claramente que quase 20 minutos depois, ele manobra o carro dentro do condomínio. Aí, já havia abusado pelo menos uma vez da garota de 13 anos. Na sequência, pela cidade, abusará uma segunda, uma terceira vez. E depois, tentará se livrar do corpo. O que ele não imaginava é que a garota sobreviveria à queda. Conseguiria ainda nadar até a margem e chamar a polícia. Segundo a investigação da própria polícia de Mairiporã, o criminoso fez este percurso mais de 2 vezes. Queria se certificar que não haveria testemunhas. Queria se certificar que este seria o local para abandonar o corpo. E foi o que o caseiro fez. Parou o carro bem aqui, com a garota amarrada e dentro de um enorme saco, levantou ela através dessa grade e arremessou no meio da água turbulenta. Veja, existe uma correnteza muito forte. A pressão exercida pela água neste ponto é enorme. Existem pedaços de concreto justamente para frear a velocidade da água. E ainda assim, a garota sobreviveu. São cerca de 15 metros da ponte até o contato com a água, logo ali embaixo. A garota boiou até aquele ponto em que daqui dá para ver um homem caminhando. É um segurança. Ainda é difícil acreditar no que aconteceu aqui, mas olhando assim de outro ângulo e estando mais próximo, dá para ver claramente a guarita, a pequena cabine onde a jovem de 13 anos se escondeu. Depois de se desamarrar, depois de conseguir nadar até a margem e caminhar por esta grama, ela caminhou poucos passos e se escondeu bem ali. Durante a noite, em um próprio depoimento dado à polícia, ela contou que o criminoso passou por aqui mais de 3 vezes. Por esta rua, pouco movimentada, e pela estrada de terra que corta a represa, lá no alto. José, o caseiro estuprador, queria se certificar de que a vítima estava morta. E foi um erro fatal. Na manhã seguinte, depois de ficar toda a noite ainda machucada e firme nesta guarita, a jovem foi encontrada pelo segurança. E assim se salvou. Ele foi reconhecido, sem sombra de dúvidas. São esses detalhes que chamam a atenção na investigação. Porque se Simone Ferrari foi vítima, de fato, do caseiro estuprador, talvez ela tenha sido amarrada, amordaçada, colocada dentro de um saco no mesmo local, trazida no mesmo carro para esta região e sido arremessada pelo mesmo homem deste local, de cima da represa, dentro da água. Nosso poeta Polido é um craque contando história. Ele conta bem. Pessoa, na mão do Polido, a pessoa nem faz uma alegação, efetua uma alegação, que é um sucesso absoluto. E a questão é que até agora nada foi resolvido.